livro de Romanos, capítulo 15, versículo 20 a seguir. Estamos no estudo Maravilhosa Graça com o tema Cosmovisão Missionária. Cosmovisão missionária. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Romanos 15, versículo 20 a seguir. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-se os temporais. Assim que, concluindo isso e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Podeis assentar com a Bíblia aberta, Romanos capítulo 15, cosmovisão espiritual. Meus irmãos, nessa passagem Paulo enfatiza o quanto ele amava a obra missionária. Somos uma igreja missionária e somos uma igreja que já faz a obra missionária e se dedicou a ela. Ele procurou levar o Evangelho às áreas mais carentes, onde as pessoas não tinham ouvido nada ou quase nada a respeito de Cristo. Levar a palavra onde o pessoal já sabe é fácil. Levar a palavra onde ninguém sabe é difícil. Entendeu? Pegar uma igreja formada é fácil. Abrir uma igreja e plantar e fazer ela crescer é um pouquinho mais trabalhoso. Pastor, o que significa a palavra cosmovisão? Cosmovisão, meus irmãos, em nosso estudo, é a maneira de olhar para os perdidos do mundo inteiro, sem ouvirem a pregação do Evangelho e as necessidades dos que já se converteram. Isso é cosmovisão. Paulo tinha uma visão larga de todo o mundo e olhava de cima para baixo, como se olhasse com o olhar de Deus. Ele enxergou ao mesmo tempo a necessidade de pregação do Evangelho na Espanha, viu a base missionária que seria a igreja em Roma e enxergou a necessidade de ajuda financeira e social em Jerusalém ao mesmo tempo. Paulo olhou para a Espanha, que nunca tinha chegado o Evangelho lá. Paulo olhou para Roma, a condição da igreja de manter um missionário lá na Espanha, e Paulo não se esqueceu de Jerusalém, da onde ele saiu, que os irmãos estavam passando dificuldade.
Isso é uma cosmovisão. Isso é uma visão geral. Irmãos, eu sempre digo e eu sempre falo, precisamos fazer missão, mas não esquecemos de fazer missão aqui também, né? Precisamos ter uma cosmovisão, precisamos ter uma visão geral. Paulo, ele não saiu para fazer a obra missionária e não esqueceu dos irmãozinhos de Jerusalém, que estavam passando por perseguição. Paulo chegou em Roma, viu a igreja estruturada, uma igreja que nem foi ele que fundou, mas ele ajudou a estruturar, ele ajudou a doutrinar, e ele teve uma visão sobre aquela igreja. Ele viu que aquela igreja tinha capacidade suficiente financeira. Para quê? Para ajudar no investimento de um missionário na Espanha. Quando eu falo isso, nós ainda estamos engatinhando, quase nada tem sido feito. Olha só, irmãos, estatísticas: 50% do mundo nunca ouviu o nome de Jesus ainda. Entendeu? 50%, irmão Sérgio, ainda nunca ouviu o nome de Jesus, tá? Cidades com mega igrejas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., não possuem nem meio missionário por congregação. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa igreja é pequena, mas nós conseguimos sustentar já um missionário, um pastor, não, dois. A igreja aqui consegue manter o seu próprio pastor, suas próprias despesas, sozinho, e ainda consegue ajudar a missionário na Bahia e ajudar a missionário na Índia. Enquanto estatísticas dizem que igrejas, mega igrejas no Brasil, com poder aquisitivo 100 vezes maior que o nosso, não consegue por congregação sustentar meio missionário. Sabe aonde eles vão querer sustentar missionário? Eles vão querer sustentar missionário na África, que com 20 reais, lá, tu paga o mês do missionário. Aí é fácil, né? Você não sente quase. Mas missionário não é para sair ao campo e passar fome. Entendeu? Oxalá se todos os missionários tivessem o prazer de estar num campo que nem eu estou. Oxalá se todos eles tivessem esse privilégio de cair nas mãos de uma igreja que tem pensamento e visão e coração missionário. Entendeu? Oxalá que todos eles pudessem estar como eu estou. Pastor, o senhor está rico? Não estou rico não, mas eu tenho em abundância. Não falta feijão, não falta carinho, não falta amor, não falta companheirismo, não falta vontade de fazer a obra do Senhor. Isso é o mais importante, irmão. O resto é status. Eu não quero status, eu quero fazer missão. Entendeu? Quando eu falo, nós estamos falando de cosmovisão. Olha aqui, Paulo queria que a igreja romana o enviasse para a Espanha como seu missionário. Paulo queria. Paulo mandou essa carta para os romanos, para a igreja de Roma. Paulo mandou essa carta para orientar os irmãos e para alertar: olha, eu preciso ir a Roma, eu preciso ir à Espanha, e vocês têm condições. Vocês têm condições. Paulo, olha aqui, infelizmente, onde é mais necessário enviar o evangelho, é onde menos se investe. Aonde é menos investido, pastor? Já ouviu falar sobre a janela 1040? Na teologia nós já falamos. Pastor Vanderlei veio aqui, deu mais uma pincelada. Volte e meia tem alguns irmãos pregando sobre isso, janela 1040. O que é janela 1040, pastor? A janela 1040 é essa parte aqui do mundo, essa faixa aqui, ó, 10 graus acima, 10 graus abaixo da linha do Equador, 40 graus para cá e 40 graus para lá, do meridiano. Ali é uma faixa do povo
menos evangelizado do mundo. Aonde nós estamos, pastor? Nós estamos num lugar aonde os cristãos se brigam por causa do púlpito. Nós viemos de um país aonde ninguém quer sair da cadeira dos obreiros para ir fazer missão, do conforto das bandas, dos conjuntos, do conforto, do status, dos grandes templos, para fazer culto aonde, pastor? Numa sala de sindicato, né? Fazer círculo de oração no porão de uma casa. Hoje estamos vivendo isso, e queremos pregar missão, queremos fazer grandes congressos de missão. Para quê, pastor? Para fazer missão. Isso aí deveria ser assim, para fazer missão. Mas como é que se faz missão? Nós vamos aprender hoje. Qual era a visão do apóstolo Paulo? Por que a necessidade de evangelizar essa janela 1040? Olha aqui, porque é ali que vive a maior número de povos não alcançados pelo evangelho, porque é ali que se concentra a maioria dos seguidores dos 3 maiores religiões do mundo. Quais são? Islamismo, hinduísmo e budismo. Idolatria. Sabe onde é que está Israel? Sabe onde é que está Israel? Pastor, por isso que tem aquele versículo de Eclesiastes que diz bem assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, virei e sararei a sua terra. Mas não quero perder tempo aí. Eu só quero dizer que nós, obra missionária, nesse estudo nós queremos passar que os missionários, falamos de missionários e não de pregadores, ou conferencistas, ou mestres, ou professores, sei lá. Está falando aqui nesse estudo, Paulo fala de pregar onde não foi pregado ainda. Paulo viu a necessidade de pregar onde o evangelho nunca chegou. Ele falou no coração, ele falou para os irmãos: tenho desejo de ir à Espanha. Por quê? Porque Roma já foi, Galácia já tinha ido também, já estava tudo com a igreja formada, mas a Espanha não tinha. O desejo dele era ir à Espanha. Ele chegou a ir à Espanha? Não, mas ele tinha desejo. Pastor, nem tudo que você deseja fazer você consegue fazer. Pois é, mas Deus conhece a intenção do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? É ir aonde ninguém foi, ou é parar por aqui mesmo? Já fiz um monte de coisa, tá bom, já conquistei um nome, já conquistei uma confiança, já subi, agora vou ficar por aqui, é por aqui. Por quê, pastor? Porque para mim, além, eu tenho que ser ousado. Espera aí, irmão, Deus precisa de pessoas ousadas. Deus não precisa de frouxo. Quem foi que falou aqui frouxo? Deus não precisa de frouxo, Deus precisa de ousados, pessoas valentes, corajosas, que querem fazer alguma coisa a mais. Quando eu digo, a Espanha nessa época era um local não alcançado pelo evangelho, como se fosse hoje a janela 1040. Assim era a Espanha naquela época, um lugar onde não tinha sido chegado o evangelho ainda. Pastor, a janela 1040, deixa eu só contar um negócio para os irmãos. Você sabe como é que é a situação das mulheres na janela 1040? Deixa eu falar um pouquinho. As mulheres da janela 1040, as mulheres que vivem aqui na janela 1040, no mundo muçulmano, por exemplo, as mulheres passam suas vidas escondidas atrás de um véu islã. Entendeu? O que mais, pastor? É grande o número de mulheres no Afeganistão que vivem suas vidas limitadas no quintal dos fundos da sua casa, vivem sem contato com o exterior
e é obrigado ou abrigando depressão, tristeza, seus corações, sendo vítima da mentira, do radicalismo, do islamismo. E às vezes você reclama com tanta liberdade que você tem, mulher. Só estamos falando das mulheres, não vou entrar em detalhe dos homens. Dos homens é pior ainda, entendeu? Às vezes você tem o direito de ir e vir, você tem o direito de comprar o que quiser, andar, você comer o que quiser, sair, conhecer tudo, conhecer todo mundo, tudo, né? E ainda diz que está difícil servir ao Senhor, né? Sem nenhum contato com o mundo externo, como essas mulheres irão conhecer a palavra de Deus? Olha a política deles. Eles trancam as mulheres dentro das suas casas, não deixam elas ter contato com ninguém de fora. Então como é que essas mulheres vão conhecer que existe um Deus? Entendeu? Não tem acesso à internet como você tem, não tem acesso a uma Bíblia como você tem. Muitas das vezes essa Bíblia não é tão amada como deveria ser. Não tem acesso a um louvor como você tem, não tem acesso a um carro como você tem, não tem direito de escolher o que você vai fazer de meio-dia para o seu esposo, para a sua família, não tem direito de educar, de corrigir nada, um filho nada. Essas são as mulheres que estão lá escravas, tá? Olha aqui, as mulheres nesse lugar do mundo têm menos acesso à educação e a alta taxa de analfabetismo, dificulta o conhecimento de Jesus Cristo através da leitura bíblica. Se elas pelo menos soubessem ler, qualquer papelzinho seria uma informação para elas. Mas elas nem direito de alfabetizar, Malenice, eles não têm. Uma pessoa que não sabe ler, ela fica privada de informações. Entendeu? Mas pastor, uma coisa é eu não saber ler porque não quero, outra coisa é você não saber ler porque não te deixam. Você é proibido de aprender a saber ler. Estou falando só das mulheres que vivem nessa janela 1040. William Carey, enquanto esteve na Índia, um escritor, viu mulheres sendo queimadas vivas junto com o esposo recém-falecido. Olha só, a mulher depois que o marido falece, ela não vale nada. Na verdade ela já não vale antes, entendeu? Ela já não tinha direito em nada. Olha aqui, este era um costume daquela nação, e sempre que o marido morria, a mulher deveria ser queimada viva junto ao seu cadáver. Irmão, isso aí é islamismo. Que tipo de Deus você está servindo? Ele não deixa você morrer assim. Entendeu? Que mais, pastor? Um costume vil desrespeitava por completo o valor da mulher como indivíduo e como ser humano. Ele indignou-se com essa situação e lutou durante 25 anos até que essa realidade foi mudada pelas autoridades da Índia. Pastor, estamos falando de um país na qual nós mantemos missões abertas lá. Aonde é, pastor? Aonde é, pastor? Aonde que nós mantemos missionários? Ali, ó. Entendeu? Eu e você. E se tem alguém aqui que não mantém, por favor, aqui tem povo que precisa do Evangelho. Aqui tem povo que precisa da palavra de salvação. Aqui tem povo que precisa de informação. Aqui tem povo que precisa de teologia. Aqui tem povo que precisa de comida. Aqui tem missionário que está passando fome e você está jogando comida fora no lixo. Entendeu? Vamos para frente. Não quero perder muito tempo aqui nessa janela, mas eu quero só trocar uma ideia com os irmãos. Quantas mulheres foram salvas dessa terrível morte pelo esforço, dedicação e amor de um só homem? Porque ele decidiu batalhar pelas vidas. Quantas ainda não serão salvas se dedicarmos nosso esforço, oração e oferta para o envio de missionários a esse povo que está entre dois dos mais populosos
entre os dois mais populosos do planeta. A Índia tem 600 mil cidades e vilas, e 500 mil dessas cidades e vilas ainda não há obreiros cristãos. Sabe por quê, irmã Alessandra? Porque lá ninguém quer ir pregar. Lá nenhum cantor famoso quer ir cantar. Sabe por quê? Não vai dar venda de CD, não vai dar like na internet, não vai dar cachê, não vai dar oferta, não vai dar nada, não vai dar fama, porque quem é que vai ser famoso ir para a Índia? Corre o risco de morrer, né? Estou falando só da Índia, mas existe mais países: Afeganistão, Iraque, China. Existem mais países que não tem. Se tem, tem pelas escondidas. Olha só, na janela 1040 há pelo menos 1,3 bilhões de pessoas em extrema pobreza. Desse montante, 70% são mulheres. 2,3 dos 876 milhões de analfabetos do mundo são mulheres. Mulheres, tá? Na África subsaarina, que é aqui, ó, a África, continente africano, aqui, tá? O que diz ali? E o sul da Ásia, apenas 2 a 7 mulheres em cada grupo de 1000 tem nível secundário ou universidade. Num grupo de 1000, 7 tem escolaridade. E nós estamos numa igreja onde todos eles têm o 2º grau completo, e alguns têm nível superior, e alguns já estão se formando na teologia, alguns já estão indo para o bacharel. Meu Deus, quanta coisa! Muitas das vezes se trombando dentro da igreja. Lá não tem, e precisa que alguém tenha, vá para lá. Pastor, não tem como eu ir, então envie, então sustente, porque tem quem vai, assim como tem quem veio. Sempre vai ter. A obra do Senhor nunca vai ficar sem. Se ficar sem, Deus faz que ele fez com o apóstolo Paulo: deruba do cavalo e você vai ter que ir. E o apóstolo Paulo falou com as próprias bocas: é imposta essa obrigação, não tem como eu sair. Ai de mim se eu não anunciar. Parando de falar sobre a janela 1040, nós falamos que Paulo já estava chegando no final da epístola à igreja aos romanos, já estava no finalzinho da carta, que ele estava escrevendo aos irmãos de Roma. Um dos últimos assuntos tratados por ele havia sido acerca da tolerância dos crentes. A tolerância dos crentes maduros deve demonstrar para com os imaturos. Nós vimos na terça passada os crentes fortes e os crentes fracos. Os crentes maduros estavam humilhando os crentes imaturos. Entendeu? Paulo, ele alertou, ele exortou, e agora o apóstolo deseja expor o que estava em seu coração. Ele se abriu o coração, ele estava abrindo o coração para a igreja de Roma, e ele colocou ali na carta o desejo de levar o evangelho da graça de Deus às terras ainda não alcançadas. E quando eu vejo o desejo de Paulo, eu vejo o nosso desejo, o nosso coração, e eu faço uma pergunta: vai ficar em cima do muro até quando? Compreenda, abrace e pratique missões. Quando eu falo isso, eu entro no estudo de hoje, a necessidade de uma cosmovisão missionária, o propósito da missão, e o propósito da missão na vida de Paulo. Então, olha lá no livro de Romanos, capítulo 15, nós vemos que Paulo, ele primeiro elogia os seus leitores. Paulo, primeiro ele elogia os seus leitores. Capítulo 15, versículo 14. Lê lá para nós. Venham.
vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. 15 e 14. Paulo ensina verdades profundas e fizeram exortações pesadas. Nós vimos no culto da terça passada, Paulo exortando a igreja de Roma, porque na igreja de Roma tinha aqueles irmãozinhos que se achavam os mais fortinhos, e tinha aqueles irmãozinhos que não eram tão fortinhos, e os mais fortinhos acabavam humilhando os mais fraquinhos. Em vez de ajudar os mais fraquinhos, não, só viam defeito, só viam qualidades ruins. E Paulo, ele exorta, e ele me tira a advertência contra a tendência antinominaias, contra a arrogância por parte de alguns, está lá no capítulo 11, versículo 20, e contra a oposição à autoridade governamental, que nós já vimos também, aonde nós falamos sobre as leis civis, morais, espirituais, contra a oposição aos governos, e contra os fortes ridicularizando os fracos, e os fracos condenando os fortes. Agora Paulo, ele elogia os leitores dessa carta, tá? Antes de concluir a carta, Paulo deseja esclarecer que não escreve à igreja de Roma porque achasse que os crentes lá fossem defeituosos em sua experiência cristã, ou deficientes em seu conhecimento da verdade divina. Não, o que ele está querendo fazer? Ele, com muito tato, quer dizer, muito carinho, observa que o objetivo de sua carta não é de ensinar-lhe nenhuma doutrina nova, irmãos, mas sim de os lembrar da verdade que já possuía. A igreja de Roma já estava aberta. Quando é que foi aberta a igreja de Roma? Quem está participando do culto de ensino em Biluíla, viu que no Atos capítulo 2, estava reunido na cidade de Jerusalém também, pessoas da província romana, e foi dali que alguém saiu convertido para lá, e chegou lá, assim como chegou aqui, começou a fazer culto em casa, depois abriram igreja, e foi crescendo congregação. Pastor, mas foi crescendo igrejas? Sim, mas sem estrutura, igreja sem ensino, sem orientação, a ponto do Paulo começar a mandar cartas de lá, para orientar os irmãos de Roma. Esse é o objetivo da carta aos romanos, orientação. Paulo não estava escrevendo essa carta para colocar doutrinas novas, não. Paulo estava escrevendo essa carta para quê? Para fazer lembrar o que eles já sabiam. Aí Paulo destaca 3 virtudes cardeais na vida da igreja de Roma. Primeira virtude é: os crentes estavam cheios de bondades. Os crentes de Roma, os crentes de Roma estavam cheios de bondade. Nós vimos Paulo observar isso. Capítulo 15, versículo 14, que foi lido aqui. A bondade tem a ver com a disposição de investir tempo, energia para socorrer as outras pessoas em suas necessidades. Paulo viu isso na igreja de Roma. Bondade. Bondade. Será que Deus consegue ver na nossa igreja bondade? O que é bondade, pastor? A palavra grega agatesunes, que quer dizer bondade, se refere à virtude oposta a tudo quanto é vil e maligno. Também inclui retidão, gentileza e beneficência de coração e vida. Bondade. Salmo 23 no finalzinho fala: certamente que há bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Precisamos não só orar,
precisamos não só pregar, precisamos ter bondade. O que é a bondade, pastor? Bondade é o que Paulo e Pedro e João estavam fazendo na subida do templo. Não temos prata e nem ouro, porque se nós tivéssemos nós ia te dar, mas o que nós temos nós te damos, beleza? Aí é a parte espiritual. E aonde está a bondade? A bondade está aqui, ó. A bondade é você fazer um esforço para levantar a pessoa, entendeu? Misericórdia é eu sentir pena, misericórdia é eu talvez até dar uma oferta, mas bondade é eu me envolver. Bondade é eu ir lá na pessoa, é eu me envolver no problema da pessoa, é eu chorar com a pessoa. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram com os que choram, pois eles vão se alegrar também com os que se alegram. Onde eu falo, Paulo veio a segunda característica, segundo ponto ali diz: os crentes de Roma estavam cheios de conhecimento. O que é conhecimento, pastor? Conhecimento é que nem a nossa igreja. Vai conversar de Bíblia com esse povo para você ver. Vai fazer um testezinho bíblico básico na viagem para você ver. Entendeu? Tão cheio de conhecimento, porque estudam, porque gostam da palavra. A igreja de Roma, eles estavam cheios de conhecimento, e Paulo observou essa qualidade da igreja. O conhecimento significa a compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionado à capacidade de instruir a outro. Hoje, graças a Deus, a igreja vai completar 4 aninhos, mas nós temos, já perdi as contas, o presbítero Fábio deve saber quantos departamentos nós já temos na igreja, com seus respectivos líderes, entendeu? Com seus respectivos líderes. O que é isso, pastor? Pessoas capacitadas para quê? Para instruir a outros, entendeu? Pessoas com conhecimento, tá? O pastoreio mútuo depende não só da bondade, mas também do conhecimento. Conhecimento é o conhecimento que governa a bondade. Se a bondade enche o coração de amor, o conhecimento enche a mente de luz. A bondade é a virtude que constrangeria os crentes fortes a se absterem daquilo que prejudicaria os fracos, e o conhecimento é aquela realização que corrigiria as debilidades da fé. Não adianta eu ter vontade de fazer, eu tenho que saber como fazer. Não adianta eu ter semente na mão, eu tenho que saber semear. Eu tenho que saber como semear, eu tenho que saber aonde semear, eu tenho que saber por que semear, e quando eu vou colher. Então eu preciso ter conhecimento, entendeu? Hoje Deus nos deu conhecimento. Não é só o conhecimento que nós precisamos pedir sabedoria de Deus para colocar o conhecimento em prática, senão não adianta. Se tornamos intelectuais evangélicos, doutores evangélicos, PhDs em teologias evangélicas, e não conseguimos gerar frutos, entendeu? Apóstolo Paulo viu na igreja de Roma uma qualidade boa. Primeiro, bondade. Segundo, conhecimento. E terceiro, pastor, o que ele viu? Os crentes de Roma estavam aptos para pastoreio mútuo. Eles estavam aptos para fazer o quê? Para fazer o pastoreio. Quando eu digo, Calvino destaca a oportunidade que aqueles que admoestam devem possuir 2 graças especiais. Primeira, quando eu digo aqueles que admoestam, eu digo aqueles que ensinam, aqueles que levam a palavra, aqueles que ministram, aqueles que pregam, aqueles que aconselham. Eles têm que ter 2 graças espirituais. Quais eram, pastor? Humildade e prudência. Se você não tem humildade, e se você não é prudente, tu pode ter certeza, tu vai ser um mau ensinador.
O que é humildade? Humildade é você aprender a reconhecer quando era. O que é prudência? Prudência é você colocar as coisas no devido lugar. Ser prudente. Tem a hora de você ficar quieto, mas tem a hora de você falar. Entendeu? Tem a hora de você ficar parado, mas tem a hora de você agir. Quando fala de humildade e prudência, os que sentem o chamado a exortar e ao mesmo tempo desejam ajudar os irmãos, com seu conselho devem manifestar-lo tanto pela doçura no rosto como no modo gentil de falar. Pois não há coisa pior para a exortação fraternal que a malevolência e a soberba, já que ambas nos impulsionam a desprezar aqueles a quem desejamos fortalecer. Você quer ajudar alguém? Não humilhe ele. Você quer ajudar alguém? Pastor, a pessoa está fraquinha. Pois é, eu vou lá, vou dizer o quê? Você tem que... Não, Senhor, não humilhe. Quer ajudar alguém? Não vá, pastor, eu quero que a pessoa se liberte. Então não vá lá dizer assim: oh meu Deus do céu, liberta essa vida, tira essa vida da escravidão. Não faz isso, pelo amor de Deus. Nunca mais essa pessoa vai aparecer na igreja. Seja prudente. Muitas das vezes a nossa força de vontade de querer salvar uma vida, nós acabamos matando ela. Entendeu? Muitas das vezes nós temos que ser prudente. Prudente como a serpente. Entendeu? Prudente. O que significa isso, pastor? Nós temos que exortar ela, não. Nós temos que elogiar ela. Nós temos que valorizar ela. Você tem um ministério. Deus tem um projeto na tua vida. Você é muito especial para Deus. Entendeu? Esse problema vai passar. Deus está te observando. Deus já tomou direção desse problema. Deus já está contigo na paz. Quem é que não vai se levantar com um negócio desse? Prudência. Prudência, a pessoa já está doente, a pessoa já está ali, quase morrendo. Você vai lá ainda. Você tem que se levantar, vamos lá, levanta da cama, pá, e a pessoa está com a perna quebrada. Não, você tem que ligar, pá, quebrou a perna, não dá mais, apontar ela, né? Falando espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu falo disso, Paulo não se intromete. Olha aqui, ó. Quando eu falo sobre os crentes de Roma estavam aptos para o pastoreio, tá? Os crentes de Roma estavam aptos para o pastoreio. Eu vejo algo interessante. Paulo defende seu apostolado diante dos leitores. Então, se eles estão aptos para os pastoreios, se eles conhecem a palavra, então eles vão entender a defesa do apostolado de Paulo. Paulo, ele defende o seu apostolado. Quando ele começa a carta, ele já começa: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, Mas agora Paulo, ele tinha um desejo. O desejo dele era de ir à Espanha, e ele queria que a igreja de Roma o mantesse, o patrocinasse. Para isso ele tinha que provar alguma coisa, porque a igreja de Roma não conhecia Paulo pessoalmente, e agora estava conhecendo Paulo só pela carta. Então Paulo começa a defender o seu apostolado. Capítulo 15, versículo 15, abre lá e lê bem alto lá, irmã Ellen. Entretanto vos escrevi em parte mais ousadamente. Em partes, algumas partes do livro de Romano, Paulo foi bem ousado. Entendeu? Paulo foi bem ousado ali quando era para botar ali: irmãos, vocês que são fortinhos, tem que ajudar os mais fracos, não acabar humilhando eles. Entendeu? Mas para vós trazer isso de novo à memória,
por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Paulo defende o que Deus colocou na vida dele. Ele relembra os crentes aquilo que eles já sabem. Paulo relembra os crentes, tá? Lá no capítulo 15, versículo 15, Paulo não está ensinando para os crentes de Roma novidades desconhecidas. Paulo não está colocando uma nova doutrina. Paulo não está levantando um novo Jesus, uma nova graça. Não tanto para anunciar-lhe novas verdades, quanto para fazê-lo lembrar das verdades que havia já recebido. Quando você se converteu, quantas coisas que você soube e hoje você esqueceu. Quantas coisas. Paulo naquele livro também, ele relembra aos crentes a sua autoridade apostólica. Pastor, Paulo era uma autoridade. Sim, Paulo era uma autoridade constituída por Deus, e a igreja de Roma tinha que reconhecê-lo. Paulo não se intromete em campo alheio. Não é um aventureiro que instrui uma igreja, a igreja de Roma, sem credencial divina. Hoje nós vemos muitos pregadores, muitos pastores, andando para lá e para cá, mas são independentes. Escuta, qual é a tua igreja? Não, eu sou independente. Espera aí, mas quem é o teu pastor? Não, eu sou independente. Me convida aí para pregar na tua igreja, pastor Davi. Vamos para lá ganhar alma. Eu falei, escuta, você está congregando aonde? Não, eu sou independente. Qual é o nome do teu pastor? Você congrega em que igreja? Não sei, eu sou independente. Eu falei, aqui não, filho. Aqui só prega dependente, submisso. Quero conhecer quem é o teu pastor, quero conversar com o teu pastor, quero ver que tipo de ferramenta tu é na tua igreja. Entendeu? Porque se você dá trabalho na tua igreja, tu vai me dar trabalho aqui também, você não vê, não. Né? Sabe aquele cristão que quando ele quer sair, ele não dá nem satisfação ao pastor e vai, tá onde? Eu vou pregar na outra igreja lá, fui cantar na outra igreja lá, fui pregar lá na outra igreja lá. E o pastor, que é o pastor, que deveria ser reconhecido, deveria ser respeitado, não está sabendo de nada. Entendeu? O pastor precisa. Cadê o obreiro? Cadê a irmã? Cadê o irmão? Pastor, não sei. Quando vai descobrir? Deus está usando. Deus está usando, irmão? Pessoa insubmissa Deus não usa. É Satanás que usa, viu? Deus só usa pessoas humildes, comprometidas e dependentes. Paulo aqui está fazendo o que, pastor? Ele relembra aos crentes a sua autoridade apostólica. Paulo é um apóstolo de Cristo, capítulo 1, versículo 5. Apóstolo de Cristo e a autoridade de orientar, doutrinar, eticamente a igreja era não só um privilégio sublime, mas também uma responsabilidade a ele outorgada pela graça de Deus. Abre lá Romanos 1 e 5, irmão, o presbítero irmão daí. Foi a graça de Deus que o salvou, o salvou e fez dele um apóstolo. Não foi Deus, não foi o homem que fez, foi Deus. Romanos capítulo 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Entendeu? Você recebeu o apostolado, você recebeu o ministério, não é para ser independente, mas sim para ser dependente, para estar à disposição da obra do Senhor. Entendeu? Hoje nós vemos muitas pessoas querendo título, querendo consagração, querendo, para quê, pastor? Para não estar mais dependente, para estar independente. Pastor, eu vou, mas a hora que eu chegar no lugar que eu quero, aí eu vou me tornar independente.
que acontece? Eu me desligo do ministério e eu abro um outro ministério. Por quê? Porque esse negócio é bom, é lucro, mas não é de Deus. Vocês podem ver, dá lucro, mas não é de Deus. O que é de Deus, o lucro não é aqui, o lucro é lá em cima. Você pode ver. E o que não é de Deus não vai muito longe, a bomba estoura. O que é de Deus não. O que é de Deus, a chama acende e não se apaga. É muito gostoso quando você trabalha nas coisas que é de Deus. Você sente a presença do Senhor, tendo 2, tendo 3, tendo 100, tendo 200. Você não precisa de congresso com pregador de fora para acender a chama, para o culto ser um Pentecostes. Não, Senhor, o Pentecostes é que está aceso, está sempre aceso. Por quê? Porque é de Deus. Quando eu vejo Paulo, ministro de Cristo, eu vejo algo interessante aqui, meus irmãos. O agente da missão. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Pastor, o que quer isso dizer? Culto de ensino domingo à noite lá em Biluíla. Nós vamos falar sobre esse tema, línguas estranhas. Talvez se você não entende, não sabe ainda realmente, está confuso, não perca o culto de ensino domingo à noite lá em Biluíla. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem, tá? A enculturação não vem de fora, mas acontece dentro das pessoas. O milagre não está em falar línguas estranhas, porque até o Jacinto Manto fala línguas estranhas. Entendeu? Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você ri deles, menosprezando, fazendo piadinha do Pentecoste, cuidado, porque é aí que está o esfriamento da igreja. É aí que está. As pessoas hoje não querem mais receber o batismo no Espírito Santo. Por quê? Porque nós mesmos estamos fazendo piadinha disso. Isso é coisa séria, irmão. Não é uma pessoa que não conhece. Alguém já me perguntou na escola teológica: pastor, blasfemar, brincar com línguas estranhas, é pecado? Eu falei, depende de quem está fazendo. Se a pessoa conhece, é pecado. Agora, se é o ímpio lá fora que não conhece, nunca conheceu o Espírito Santo, aí, mas você que conhece, é sério. De uma boca não pode sair 2 tipos de água. Entendeu? Não pode sair o língua estranha para sarcasmo, e depois na hora do culto língua estranha para... Não existe isso não, irmão. É duro, mas não existe. Quando eu falo isso, eu vejo Paulo, ministro de Cristo, e a natureza do ministério de Paulo. Olha só que interessante, a natureza do ministério de Paulo, ninguém sabe. O apóstolo usa termos técnicos aqui para apresentar o seu ministério sacerdotal. Paulo é um liturgo, porque exerce a função de sacerdote. Vê a si mesmo como um sacerdote no altar, que oferece a Deus um sacrifício perfeito. Qual era o sacrifício, pastor? A palavra grega leitorgos, traduzido como ministro. Vós sois ministros de Deus. Você precisa reconhecer isso. Geralmente significa serviço público. Segundo o capítulo 13 de Romanos, versículo 6. Mas na literatura bíblica é usada exclusivamente como referência a serviços rituais e religiosos. Assim, no Novo Testamento, aplica-se tanto ao sacerdote judaico, que está lá em Hebreus 7:11, que fala assim, ó: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse? Há uma pergunta aí. Segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Pastor, mas aqui nós temos como o Jesus, nosso grande sumo sacerdote, outro sacerdote, outro sumo sacerdote, de outra ordem. Ordem de quem, pastor? Não é a ordem de Arão, é a ordem de Melquisedeque.
segundo Hebreus 8:2, diz: ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Quem foi que fundou o tabernáculo levítico? Foi o homem. Deus mandou o homem fundar. Deu o homem, foi lá, mas peraí, o que aconteceu ali nesse tabernáculo? Esse tabernáculo era a sombra do que iria acontecer realmente, está lá em Hebreus 9:9. E o que aconteceu no Novo Testamento? Veio o verdadeiro sumo sacerdote, o Cristo Redentor, o Cordeiro perfeito, aquele que não habita em templos construídos por mãos de homens, mas habita em templos construídos por mão de Deus, que é vós, templo do Espírito Santo. Foi Deus que te construiu, foi Deus que te fez. Adore a Deus, porque foi Deus que te projetou. Deus projetou um tabernáculo para que Ele mais tarde entrasse dentro e ficasse lá dentro, Tio Santo, manifestando a sua glória dentro da tua vida. Pastor, mas hoje o que está acontecendo hoje, pastor? Hoje estão construindo templos, estão se comportando como sacerdotes dentro do templo, estão voltando ao tempo da lei, da qual já foi abolida lá na morte de Cristo. Nós podemos ver aí muitos templos que estão voltando aos rituais judaicos, que era do povo judeu lá no templo levítico, mas era só até a vinda de Cristo. Porque hoje nós não precisamos mais de um sumo sacerdote terreno para vir aqui sacrificar em nome do povo, pegar o sacrifício do nome do povo, levar lá na presença do Senhor. Primeiro, já o véu não tem mais, já está rasgado o véu. Então não precisa, pode você ir sozinho à presença do Senhor. Pastor, mas nós precisamos de um sumo sacerdote celestial. Esse nós temos. Ele veio, morreu como cordeiro, e Ele mesmo levou o seu próprio sangue às mansões celestiais. Ele disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido. Eu preciso ir para o meu Pai. Para quê, pastor? Para levar o sacrifício, o sangue do sacrifício. Ele já está lá no Santo dos Santos. Só que Ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar, porque o sumo sacerdote tinha que sair do Santo dos Santos. Então Jesus vai precisar sair do Santo dos Santos. Para quê, pastor? Para vir pegar o povo e levar para as mansões celestiais, para a festa do tabernáculo, para a festa das bodas do Cordeiro. Paulo vê seu apostolado como um serviço sacerdotal e considera os gentios que se converteram por meio dele a oferta agradável que ele apresenta a Deus. Tem aquele louvor, eu não sei se a irmã Karina tem ali aquele oferta agradável. A minha oferta, Deus, ofereço a ti, Deus meu. Muito lindo esse louvor, entendeu? Muito lindo. Quem sabe você já tem almas para apresentar a Deus? Quem sabe você já teve oferta para apresentar a Deus? Quem sabe o teu louvor é uma oferta agradável a Deus? Quem sabe o teu trabalho na casa do Senhor é uma oferta apresentável a Deus? Quem sabe o teu ministério, quem sabe a tua oração, a tua família você já apresentou a Deus? Quem sabe você está apresentando todo dia aquela pessoa a Deus? Pastor, não se converteu, mas está aqui, eu estou apresentando na presença do Senhor. Não se converteu a Deus, mas eu já abri mão, já é de Deus, da minha parte já é de Deus, já está nas mãos do Senhor. Pastor, olha só, para que não fique nenhuma dúvida, porém, e não haja motivo de falsa interpretação, porque por parte dos leitores desatentos, deixamos meridianamente claro que não há na igreja cristã hoje nenhum sacerdócio verdadeiro e nenhum sacrifício, exceto os figurativos. Entendeu? Assistimos com pesar, que eu falei aqui, em alguns redutos evangélicos, uma volta aos rituais judaicos, quando esses eram apenas sombra que cessaram com a vinda de Cristo, em sua perfeita obra vicária, realizada na cruz do Calvário.
Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 9. Abre lá, bem alto, irmã Karina. Hebreus capítulo 8, versículo 9. E a irmã Clédes, Hebreus capítulo 9, versículo 9. O que que diz ali? Isso, Hebreus 9, 9, irmã Clédes, irmã Zélia, Hebreus 8 e 5. Que é uma alegoria para o tempo presente, que se oferece dons e sacrifícios que põem para a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O que que ele falou ali? Que é uma alegoria. Alegoria. O que que é uma alegoria? Uma coisa que representa. Entendeu? Algo alegórico, uma coisa que está representando algo que vai vir. Realmente, em Hebreus 8 e 5, o que que diz lá? Os pais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, fazem tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Os quais servem de exemplo e sombra às coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado. Moisés foi avisado: Moisés, tudo que tu vai fazer aí, tabernáculo, sacrifício, tudo que tu vai fazer é sombra do que vai acontecer lá na frente. É símbolo. Pastor, o que que Deus estava querendo fazer do povo de Israel? Ensinar o povo de Israel a se preparar. Para quê? Para receber a verdadeira glória do Senhor, o verdadeiro templo. Não era templo construído por mãos de homens. Porque depois, quando Salomão construiu o templo, você pode ver que Salomão colocou tanta coisa no templo que Deus não tinha mandado colocar. Tanta imagem, tanta estátua, tanta coisa que Deus não tinha mandado colocar. O templo de Salomão era para ser igualzinho às medidas do tabernáculo. Mas interessante que o templo de Salomão chamou a atenção do homem, mas não chamou a atenção de Deus. Entendeu? Não. O que diz mais? Olha só, quarto lugar, o propósito do ministério de Paulo. O propósito do ministério de Paulo. A abrangência do ministério de Paulo. O ministério de Paulo era voltado aos gentios. 2 Timóteo 4,17 diz bem assim, ó: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem. Tá? A essência do ministério de Paulo, o eixo central do ministério de Paulo era sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus. Irmãos, se Deus te chamou para pregar, é palavra. Entendeu? É palavra. Tudo que você vai fazer, usa a palavra. Usa a palavra. Nós vimos hoje os púlpitos sendo corrompidos com ataques, os púlpitos sendo corrompidos com políticas, os púlpitos sendo corrompidos com picuinhas de A e B e C. Não. Aqui, quer resolver o teu problema, resolva lá fora. Problema pessoal, resolva lá fora. Aqui é palavra, é Bíblia. Independente se você gagueja ou prega muito lindo, não tem problema. Se for palavra, não vai ter problema. Se for palavra, pode ter certeza, no final vai pegar fogo. Agora, se não for palavra, não adianta, que não vai dar nada. Entendeu? Deus necessita de pregadores que pregam a palavra. Pastor, mas para pregar a palavra eu preciso estudar a palavra, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso me debruçar na palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso compreender a palavra. Pastor, e para mim compreender a palavra, eu tenho que ter o Espírito Santo junto comigo, para me fazer esclarecer, para me orientar, para esclarecer a palavra de Deus.
Caso contrário, não vai ter ninguém que vai conseguir te fazer levar a palavra, porque nem você não acredita na palavra. E a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você pregar uma palavra que você não crê. Você precisa acreditar no que você está pregando. Você precisa confiar no que você está falando. Senão não adianta. Você está querendo passar uma coisa para alguém que nem você não tem segurança. A palavra de Deus, ela é séria. A palavra de Deus, ela é vida. Ela é espada de dois gumes. E o apóstolo Paulo, a essência e a abrangência, olha aqui, ó, ele não pregava a palavra de homens, mas o evangelho de Deus. É muito interessante, pastor. O que é o evangelho? Boas novas. O evangelho é boas novas. O apóstolo Paulo, quando ele diz, é uma grande tragédia que muitos obreiros na igreja contemporânea, quando eu falo igreja contemporânea, é as igrejas que estão surgindo hoje, neopentecostais, entendeu? Igreja contemporânea tem substituído o evangelho de Deus por outro evangelho. Que tipo de evangelho? Sonegando ao povo o pão verdadeiro. E estão fazendo o quê? Dando-lhes farelo. Farelo faz o quê, irmão Edmilson? Farelo estufa, mas não sustenta. Deus te chamou para se alimentar de pasto verdejante. Deus te chamou para beber de águas cristalinas. Deus te chamou de comer, para comer maná do céu e pão do céu. É esse o alimento que te alimenta e te fortalece. Outras coisas que vêm de fora, é doutrinas de demônios, é conselhos de ímpio, é furunco, é infecção, não vai te sustentar, vai te fazer um crente inchado, um crente sem estrutura, um crente que qualquer coisinha está aí desanimado. Deus quer que você seja duro na queda. Deus quer que você esteja firmado na pedra. Deus quer que você seja um crente verdadeiro, alimentado, de pé, forte, firme, valente para enfrentar os gigantes em cada dia. Olha só, meus amados, para nós encerrar, a última coisa que Paulo tinha era o propósito do ministério de Paulo. O propósito de Paulo é o que os gentios, ao apresentar no altar suas vidas convertidas e santificadas pelo Espírito, fosse como uma oferta aceitável. O que é uma oferta aceitável? Muitas das ofertas que a gente faz, Deus não aceita, sabia disso? Por quê, pastor? Porque muitas ofertas que nós fazemos, eu não estou lidando com dinheiro, estou falando oferta. O teu louvor é uma oferta, a tua adoração é uma oferta, o teu sacrifício é uma oferta. Mas peraí, que tipo de oferta eu estou fazendo, pastor? Aí vamos lá para o livro de Gênesis, aonde nós vimos dois irmãos da mesma família, do mesmo ensino, fazer dois tipos de oferta: o Caim e o Abel. O Caim fazia oferta lá daquilo que ele vinha encontrando pelo caminho, né? Isso aqui vou fazer, isso aqui, pá. E o Abel não. O Abel, ele escolhia o melhor. O pai ensinou, que Deus tinha ensinado para o nosso pai Adão, que era para ser o cordeiro, o melhor, sem mácula, sem mancha, o melhor. E tinha que ter sangue no altar, tinha que ter lenha no altar, o altar tinha que ter pedras. Eu tinha que consertar o altar primeiro, para depois botar o meu sacrifício. Não adianta você trazer sacrifício, fazer sacrifício, e o teu altar, a tua vida não está certa diante de Deus. Conserta o teu altar, para que Ele possa receber a tua oferta. Conserta, veja se não está faltando pedras, veja se não tem pedras faltando, não está desarrumando. Pastor, consertar o altar, já foi pregado uma vez aqui, mas eu quero frisar uma coisa: Elias, quando subiu o Monte Carmelo para desafiar os 850 profetas de Baal, primeira coisa que ele fez lá em cima do monte foi consertar o altar dele. Até o altar de Elias, quanto tempo fazia que Elias não subia lá em cima? Deus te chamou, nós vamos aprender no domingo à noite, lá em Biluíla.
os sinais na vida do crente. Deus te chamou para pregar com autoridade, para dar a mão sobre os enfermos e curar. Deus te chamou para isso. Mas para isso você precisa de uma vida de altar. O que é vida de altar, irmã Diva? Vida de altar não é vida fácil. Vida de altar não é uma vida, pastor, eu sou cristão, eu sou gospel, eu sou evangélica, glória a Deus, aleluia. Não, Senhor. Vida de altar, eu sou cristão, eu sou gospel, não. Eu sou uma pessoa que eu me desmancho nos pés do Senhor, e eu não saio daqui sem Ele não me abençoar. E bagaçura, isso aí é vida de altar. Aí tu vai ver a diferença na tua vida, quando você está aos pés do altar, quando você está desmanchando aos pés de Cristo. Aí ele faz assim, ó: levanta, filho, porque agora eu vou te exaltar. Passou o tempo de você ficar humilhado, agora é tempo de exaltação. Quem tem altar é exaltado. Quem tem o altar não precisa fazer uma oração muito longa, não. É 52 palavras que nem Elias. Deus, se tu és Deus mesmo, então manda fogo do céu. E aí você só contempla, irmã Zélia. Aí você só fica ali, ó: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Se coloca de pé, irmã Karina, se prepara. Só o Senhor é Deus. E Deus mandando fogo do céu, e você só contemplando, e você só olhando. Olha só o Deus. Mas vale a pena ter vida de altar. Paulo pregava evangelho. Paulo não pregava filosofia. Paulo pregava o que, pastor? Paulo pregava a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que restaura, a palavra que limpa, a palavra que levanta, a palavra que reata. Paulo não perdia tempo com filosofias que o mundo está oferecendo. Paulo não perdia tempo com teatros dentro da igreja. Paulo não perdia tempo com inovações. Paulo só se preocupava com a palavra. E a igreja de Roma, que tinha a palavra, mas não se lembrava mais, Paulo relembrava a igreja que existe a palavra. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos a cada dia mais, meus amados, que nós possamos a cada dia mais não abrir mão da palavra, e que no nosso coração nós possamos ter desejo, cosmovisão da obra missionária, não só focalizado aqui, mas que nosso desejo é ir lá onde ninguém for. O nosso desejo é fazer aquilo que muitos não têm coragem de fazer. Deus está te levantando numa nação corrompida e podre. Deus está te levantando como atalaia, como profeta, como sacerdote, cheio da autoridade de Deus, cheio da palavra. Tu tem conhecimento, tu tem bondade, então tu precisa fazer missão. Paulo está falando isso para a igreja nos dias de hoje. Tu precisa fazer algo a mais. Tu precisa fazer algo a mais, porque Deus é fiel com a sua palavra. Ele fala para cumprir, e Ele não te deixará sozinho, porque Ele está contigo todos os dias. Aleluia! Levanta tua mão para o céu nesse momento. Aleluia! Espírito Santo de Deus, te adoramos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus que estás conosco todos os dias. O mínimo que podemos fazer, Senhor, o mínimo que podemos fazer, Jesus, é ofertar algo a Ti, Senhor, que seja digno de aceitação. Receba a nossa oferta, Senhor. Receba a nossa oferta, Senhor. Pai, nós precisamos fazer algo a mais para Ti. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça.
você tem conhecimento da palavra, usa ela a teu favor, coloca ela no altar, coloca ela nas tuas orações, peça a Deus, tu é fiel na tua palavra. Eu preciso, Senhor, ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Só quem tem vida de altar faz isso. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. E a vitória? A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Só quem tem vida de altar agora o nome do Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel Senhor, Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Eu sei que tu és fiel. Eu sei todas as minhas necessidades vão me ser supridas em glória, pois tu és fiel a mim. Senhor, eu sei que tu és fiel. só quem tem vida de altar reconhece isso. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Porque eu velo pela minha palavra, diz o Senhor. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Espírito, Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou
Senhor. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, sempre fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou